Tu sabia que o sal já foi dinheiro? E que durante séculos, gado foi usado como forma de pagamento? Pois é. Aquilo que hoje tu transfere com um toque no celular já foi uma cabra, um punhado de sal ou até mesmo uma arma de bronze. Existe uma história escondida por trás de cada transação que fazemos. Uma história que atravessa 12 mil anos de criatividade humana. Porque o dinheiro nunca foi só um pedaço de papel ou um número na tela. Ele é uma invenção coletiva, uma das mais poderosas já criadas. O que permitiu impérios crescerem, civilizações prosperarem e economias colapsarem. E o mais curioso, o dinheiro nunca foi fixo. Ele já mudou de forma várias vezes e está prestes a mudar de novo. Mas como isso começou? O que levou as pessoas a criarem algo que no fundo só existe porque acreditamos nele? Como passamos do escambo ao Pix e do ouro cunhado à blockchain? E o Brasil? Por que tivemos tantas moedas diferentes em tão pouco tempo? E como o país se tornou referência em pagamentos digitais? Para responder tudo isso, a gente precisa voltar lá atrás, antes das cédulas, antes das moedas, no tempo em que o arroz valia feijão. O que tu tem aí na tua carteira é mais do que um pedaço de papel. É uma invenção milenar que moldou impérios, revoluções e a própria forma como a humanidade sobreviveu a esse caos. Durante a maior parte da nossa história, o dinheiro não teve nada a ver com cédulas coloridas ou números piscando na tela do celular. Ele já foi sal, já foi gado, já foi pedaço de metal batido com martelo e hoje pode ser apenas um código em uma blockchain. Se tu abre o Pix e paga o café com o QR Code, talvez não pense nisso, mas essa simples ação é o resultado de mais de 12 mil anos de tentativas e erros. E a continuação de um processo que começou quando duas aldeias tentaram trocar arroz por feijão e perceberam que isso não dava tão certo assim. A história do dinheiro é também a história da criatividade humana, a história de como descobrimos que o valor não está no objeto, mas no acordo social por trás dele. Nicolas Bardon dizia que o dinheiro é um valor imaginário, feito por lei, para a conveniência das trocas. Uma invenção coletiva que só funciona porque acreditamos nela. E é essa invenção que nos trouxe até aqui. De moedas de ouro forjadas na Lídia, aos pagamentos instantâneos de Pix, do papel moeda chinês às criptomoedas descentralizadas. Hoje, o meu objetivo aqui é simples, te mostrar essa jornada completa. Como saímos do escambo ao Bitcoin, do sal ao Pix e das cédulas para o QR Code. Uma viagem que explica não só o passado do dinheiro, mas também o seu futuro. Muito antes de existir moeda, banco, governo, o mundo funcionava na base da troca. Era o escambo. Você me dava o que tinha sobrando e eu te dava o que eu tinha sobrando. Duas aldeias, por exemplo, uma com excesso de arroz e a outra com excesso de feijão. Parece simples, mas rapidamente o sistema desmoronou. E o motivo é um dos conceitos mais importantes da história econômica, a dupla coincidência de desejos. Para o escambo funcionar, eu precisava querer exatamente o que tu tinha para oferecer. E tu precisava querer exatamente o que eu tinha para oferecer. Na prática, isso tornava as trocas lentas, imprevisíveis e limitadas. Para resolver essa limitação, as sociedades começaram a usar alguns bens que eram mais úteis, e também desejados e relativamente padronizados, como sal, cacau, gado, açúcar, tecido. Esses bens deram origem até a palavras que usamos hoje, como salário, que vem do sal. Mas cada um desses produtos tinha um problema. O gado não é divisível, o sal estraga, o açúcar derrete, e os tecidos se desgastam. Foi aí que surgiu uma das maiores revoluções econômicas da história. Por volta do século VII, na Lídia, atualmente Turquia, apareceram as primeiras moedas metálicas padronizadas. Eram feitas de ouro ou de prata, cunhadas com um martelo, fazendo símbolos que representavam o governo ou o poder de quem emitia aquela moeda. Essa cunhagem não apenas garantia o valor metálico do objeto, mas também criava confiança.
Quem aceitava a moeda sabia que ela tinha o peso e pureza reconhecidos. A partir daí, o dinheiro finalmente cumpria a famosa tríade monetária. Ele é um meio de troca, ele é uma unidade de conta e ele é uma reserva de valor. Isso acelerou o comércio, permitiu a criação de grandes mercados, fortaleceu os governos e tornou possível a expansão de impérios. Na China, ainda antes da Lídia, já existiam moedas metálicas em forma de pás, facas, cunhadas desde 640 anos antes de Cristo, o que os arqueólogos consideram a primeira casa da moeda do mundo. Essas moedas espalharam-se pela Ásia e Europa, criando uma cultura monetária que se fortalecia por séculos até o surgimento do próximo grande salto, o papel moeda. Na China, durante as dinastias Tang e Song, comerciantes perceberam que carregar grandes quantidades de moedas de metal era arriscado e pesado. Surgiram então os recibos de depósitos, emitidos por estabelecimentos confiáveis. Esses recibos evoluíram para algo ainda mais revolucionário. Na Europa, os ourives, ou pessoas que trabalhavam com metais preciosos, guardavam o ouro para os clientes e entregavam os goldsmith's notes, que são documentos que provam o depósito e podiam ser usados como pagamento, a origem direta do papel moeda moderno. A ideia era simples, é mais seguro carregar um recibo do que carregar o próprio ouro. E assim surgiram os primeiros bancos, inclusive a própria palavra bank vem do italiano banco, que eram os nomes dados pelas mesas que os comerciantes usavam nas praças. Já em 1964, nasceu o Banco da Inglaterra, que começou a emitir notas padronizadas, garantindo o pagamento em ouro para qualquer portador. Essas promessas durariam por séculos, até ruir no século XX. Quando o padrão ouro foi abandonado, o dinheiro passou a valer não porque era resgatável em metal precioso, mas porque o Estado dizia que ele valia, e todos concordavam. Era o nascimento da moeda fiduciária, dinheiro baseado na confiança institucional. E é aqui que a frase de Nicolas Bardon faz total sentido. Dinheiro é um valor imaginário, feito por lei, para a conveniência das trocas. No fim do século XX, começamos a abandonar o dinheiro físico e passamos para os meios digitais, com transferências bancárias, cartões magnéticos, cartões com chip, pagamento por aproximação e pagamentos mobile, como o Apple Pay, Google Pay e tantos outros. A China foi pioneira na popularização dos pagamentos por celular. O Ocidente adotou logo em seguida. Pagamentos instantâneos, cheques, carteiras digitais, tudo tornou o dinheiro mais rápido e menos visível. Em 2009, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin, inaugurando o conceito de dinheiro descentralizado, sem governo, sem banco, sem autoridade central. A blockchain introduziu 3 revoluções: confiança sem intermediários, pagamentos ponto a ponto e oferta limitada e previsível, resistente à inflação. Depois do Bitcoin surgiram outros sistemas mais complexos como o Ethereum, que introduziu contratos inteligentes, NFTs e aplicações descentralizadas. Criptomoedas deixaram de ser apenas um experimento e se tornaram uma alternativa real para a reserva de valor, proteção contra a inflação e inovação financeira. No Brasil, nos primeiros séculos, não circulava metal precioso. As trocas eram feitas com cacau, açúcar, algodão, fumo, pau-brasil e tecidos. Esses produtos funcionavam como moeda, principalmente porque Portugal demorou muito para enviar dinheiro metálico para o Brasil. Poucos países mudaram tanto de moeda quanto o Brasil. Veja essa linha do tempo resumida. Até 1942, tínhamos o réis. Depois disso veio o cruzeiro, de 1942 a 1967. E depois, o Cruzeiro Novo, que durou de 1967 a 1970. Depois voltamos novamente para o Cruzeiro, que durou de 1970 a 1986. Depois veio o Cruzado, de 1986 a 1989. Depois o Cruzado Novo, de 1989 a 1990. Depois voltamos mais uma vez ao Cruzeiro, que durou de 1990 a 1993,
e então chegou o Cruzeiro Real, de 1993 a 1994, e finalmente o real que conhecemos hoje, que surgiu em 1994. Cada mudança buscava combater a inflação, especialmente nas décadas de 80 e início dos anos 90, quando o Brasil enfrentou a hiperinflação, congelamento de preços e perda do poder de compra. Em 1994, o Plano Real reorganizou a economia, criou uma nova moeda estável e controlou a hiperinflação. O real permanece até hoje, sobrevivendo a crises políticas e econômicas, um feito raro na história monetária brasileira. Em 2020, o Pix foi lançado pelo Banco Central como um sistema de pagamento instantâneo. Hoje ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem a liquidação em segundos, sem taxas para pessoas físicas e substituiu os tradicionais TED e DOC e boa parte dos pagamentos em espécie. Em apenas 3 anos, o Pix se tornou um dos sistemas de pagamentos mais bem-sucedidos do mundo, superando cartões e transferências tradicionais. A história do dinheiro é, antes de tudo, a história da imaginação humana. Criamos sistemas para resolver problemas práticos e, sem perceber, criamos também novas formas de sociedade. O escambo permitiu sobreviver. A moeda metálica permitiu expandir os impérios. O papel permitiu acelerar o comércio. A era digital nos libertou do peso físico e as criptomoedas abriram a porta para uma nova era descentralizada. Hoje, estamos à beira de mais uma transformação profunda. Governos testam moedas digitais oficiais, criptomoedas ganham espaço e o dinheiro físico perde cada vez mais a presença no nosso dia a dia. Se o passado do dinheiro foi moldado por impérios e reis, o futuro talvez seja definido por códigos de programação. E a pergunta que fica é: como será o valor daqui a 100 anos? A resposta, como sempre, depende de nós. Você ouviu o podcast do Sócio Minoritário. Acesse www.sociominoritário.com.br e siga os nossos perfis nas redes sociais. Este episódio foi editado por De Rosa Edits. Siga De Rosa Edits nas redes sociais.